Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Sou Lorival da ZL. Professor, parabéns pelo seu canal. Mostra uma visão bem diferente que a mídia em geral faz do modelo econômico adotado pelo Brasil. Pergunta: o que está escrito neste quadro branco que aparece ao fundo dos seus vídeos mais recentes? Lourival da ZL. Não sei o que é ZL. Se tivesse NZL, eu ia presumir que seria Nova Zelândia, mas da ZL eu realmente não sei o que quer dizer esse ZL. Mas vamos lá, Lourival. A Lourival fez uma pergunta, na verdade vieram até várias perguntas, eu escolhi a do Lourival. Essa curiosidade para o que está escrito aqui, né, neste quadro aqui. Os ideogramas japoneses, né? Então vou matar a curiosidade de vários de vocês que enviaram. Ali são 7 ideogramas, na realidade se chama o Código do Bushido, é o código de honra dos samurais, né? O caminho do guerreiro. Então esse meu aqui inclusive é especial, né? Esse foi escrito realmente à mão por um japonês, o seu Ito, que é um japonês que mora aqui em São Paulo. Ele veio do Japão, tem uma história interessante. Ele já até apareceu na Globo já há muito tempo atrás. Ele é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele veio fugindo. Ele é um dos sobreviventes da bomba atômica. E ele mora aqui em São Paulo. E eu tenho contato com ele. Eu pedi para ele fizesse esses ideogramas. Na realidade, ele já fez vários quadros para mim. Esse é um deles, né? Ele fez um com o ideograma que é do meu sobrenome. Ele fez 7 quadros que eu pedi, uma sequência das 7 músicas do Kitaro, né, do show do Kitaro, que chama Kojiki, os manuscritos mais antigos encontrados no Japão, que é a história do Kojiki, conta ali a mitologia japonesa ali dos deuses, né, que inclusive agora a gente viu recentemente na visita do Lula, né, eles falando sobre o imperador lá. O imperador é um descendente direto da deusa do sol Amaterasu, né. Então esse Kojiki ele conta a história da criação do Japão, a mitologia japonesa. E tem 7 músicas, e aí eu pedi para ele fazer 7 quadros. É um show que eu gosto muito. Ele ganhou até o prêmio Grammy, né, o Kitaro. Então, para quem tiver curiosidade de escutar esse show, é só procurar, tem na internet. Tem até um no meu canal pessoal, eu postei lá, chama Kojiki. Vou pedir até para edição colocar aqui na descrição para quem assistir. São ali mais de 50 minutos de show. São 7 músicas e ele fez os 7 ideogramas em quadros separados que eu tenho na minha casa aqui do meu apartamento. É o Hajimari, Souzo, Koi, Orochi, Nageki, Matsuri e Heimei, né? Então, é uma sequência ali que conta a história, muito interessante. Depois, quem quiser pesquisar, quem sabe um dia eu fale mais sobre isso. Então, esse quadro aqui, especificamente o Lourival, que está aqui atrás de mim, aqui, é o Código do Bushido, né? As 7 virtudes do Bushido, que é o código de honra dos samurais. Então, aquele primeiro ideograma ali é o Ji, integridade, né? Quer dizer que você tem que acreditar na justiça, não a que é pregada pelos outros, né? Pelos homens, mas sim na sua própria justiça. O segundo ideograma é o Rei, que é o respeito, né? Os verdadeiros guerreiros não precisam ser cruéis, né? Nem provar a sua força, né? O samurai, ele sempre é cordial até com o seu inimigo. Vou pedir para pegar aqui na internet e colocar aqui na edição também, aquele quadro ali. Põe aqui do meu outro lado para não tampar ali, porque ele é bonito esse quadro aqui, é escrito à mão, né? Então, o terceiro ali é o Yu, que é coragem, né? Ou seja, viver é arriscado e perigoso, né? Mas você se esconder não é a maneira mais adequada de se viver. E o quarto ali é o Meiyo, né? Que é a honra. O verdadeiro samurai só tem um juiz da sua honra, né? E o juiz, obviamente, é ele mesmo, né? Ou seja, as escolhas que ele faz é um reflexo do que ele realmente é, tá? O Jin ali é compaixão. Um samurai sempre vai usar suas habilidades para fazer o bem para as outras pessoas, né?
e ter sempre compaixão por elas, tá? Amor, solidariedade, nobreza de sentimento, né? São os maiores atributos que você pode ter na sua alma. Aí o seguinte ali é o Makoto, né? Quer dizer honestidade, né? Então, mentira é um ato considerado covarde, obviamente, né? E desonroso. Então, se o samurai falar que ele vai fazer tal coisa, né? É porque ele, como se ele já tivesse feito, né? Aí o seguinte ali é lealdade, Shu, lealdade. Um samurai, ele é extremamente leal, né? Aqueles que estão sob seus cuidados, né? E ele sempre se acha responsável por todos aqueles. Então, ele sempre vai ser leal, lealdade. Então, são as 7 virtudes do Bushido, né? As 7 virtudes, o código de honra dos samurais. Tá ok, Lorival? Matando a curiosidade de você e várias perguntas que me enviaram aqui perguntando o que queria dizer aqui, esse quadro que está aqui atrás de mim. Vamos lá, então, a próxima pergunta. Olá, professor. Aqui é o Breno Santos, de Recife, Pernambuco. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Vi sua participação no podcast Sem Limites e gostei muito. Apesar de ter entendido a parte que você fala sobre as crises do capitalismo, o senhor poderia explicar melhor? Pois, como o senhor mesmo comentou, na ocasião precisou ser mais resumido por abordar vários assuntos naquela entrevista. Ficarei feliz se minha pergunta for contemplada. Ok, Breno Santos do Recife, então a sua pergunta foi contemplada. Vamos lá, porque, obviamente, a entrevista teve mais de 2 horas, né? Assim como aqui do Market Maker, teve 3 horas e meia, né? Então, me é questionado vários assuntos e eu tento ser o mais sucinto possível, mas não perder a didática, né? Então, como o Breno falou, espero realmente que você tenha entendido, Breno. Mas como é um assunto muito rico, né? Então, realmente carece de explicações melhores, né? Mas o que eu expliquei lá nesse podcast Sem Limite, estava explicando as crises, né, do capitalismo. Alguém me fez uma pergunta ali, por que apesar dessas crises serem cíclicas e o capitalismo continua sobrevivendo, né? Depois das crises ele continua sobrevivendo. E eu fiz uma explanação rápida ali explicando que o capitalismo em algum momento vai se autodestruir, né? Porque para quem conhece o capitalismo, realmente o capitalismo, como eu falo, tem aquelas discussões aqui, as pessoas começam a me xingar de comunista, falam, as pessoas que chamam os outros de comunista como se fosse um xingamento, primeiro não é um xingamento e está chamando sem ter conhecimento do que é comunismo, né? E eu acho que já falei algumas vezes aqui, tem pessoas que xingam, teoricamente, né, estão xingando você de comunista, a maioria das pessoas não sabe nem o que é capitalismo, né? Então as críticas que eu faço porque eu estou fazendo de dentro do capitalismo. Como vocês sabem, eu conheço bem como funciona isso, porque eu trabalho com isso, né? Estou no mercado financeiro há mais de 30 anos e sei principalmente essa parte do capitalismo. A parte do capitalismo industrial é até, digamos assim, está ligada a finanças corporativas. Como eu sou um financista, eu conheço de dentro como funciona isso, mas teoricamente é até simples para quem conhece um pouco de finanças, mas o capitalismo financeiro, que é essa fase que a gente está, talvez seja um pouco mais complexa de entender. E o que eu expliquei ali rapidamente foi justamente isso, né? Esse ciclo das crises constantes no capitalismo, e geralmente o que você encontra aqui, as explicações, está muito ligado aí mais ao capitalismo industrial. Eu já expliquei aqui no canal entre produção e realização, né? Então, para você produzir e cada vez acumular mais capital, cada vez ter mais margem, você necessariamente tem que diminuir o fluxo de capitais dos outros, né, que fazem parte dessa sua cadeia. E o fluxo de capital dos outros, acho que eu expliquei detalhadamente, vou explicar de novo aqui, né? Então, imagina uma empresa, estamos falando do capitalismo industrial. Imagine uma DRE, aqui é finanças, tá, pessoal? DRE é a demonstração de resultados de exercício, que é muito lógico de entender, né? Tem lá a receita, menos o custo, né? Você vai ter o lucro bruto, aí menos as despesas operacionais, você vai ter o lucro operacional, menos despesas financeiras, você vai ter ali o lucro operacional antes do imposto de renda, no caso do Brasil aqui, aí você vai ter lá o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, aí você vai ter o lucro líquido. Então, você pega uma lógica, né? Até eu costumo usar o exemplo da padaria, até a continha do padeiro é exatamente essa, né? Quanto que eu vendi, paguei os impostos sobre venda, tenho minha receita líquida. Aí eu tenho o custo do produto que eu vendi. Você desconta, aí você tem primeira linha de lucro, lucro bruto. Aí você desconta as despesas operacionais, você vai ter o lucro operacional. Você desconta a despesa financeira, você vai ter o lucro operacional do imposto de renda. Você paga o imposto de renda, você vai ter o lucro líquido. Então, é uma lógica até simples de entender, né? Qualquer negócio tem essa lógica. Então, o que eu falo, para sobrar o fluxo de capital ali, o fluxo de caixa do acionista, né?
você que é o dono da padaria, para chegar naquele lucro líquido ali, tem vários outros fluxos aqui antes. Então, para que você aumente o seu fluxo aqui, obviamente você tem que diminuir o fluxo dos outros, né? Então, você pode diminuir o fluxo do custo, se você está revendendo alguma coisa, então você vai ter que reduzir aquele custo da mercadoria vendida, né? E aí você vai melhorar o seu fluxo lá embaixo. Se você reduzir os fluxos que saem na despesa ali operacional, e uma delas é despesa com pessoal, ou seja, salários, fluxo dos trabalhadores, se você reduzir ali, você vai também sobrar mais lucro líquido para você. Se você reduzir o capital terceiro, vai sobrar mais lucro líquido para você. Então, qual que é a lógica quando eu falo dessas crises, né? Entre produção e realização? Porque para você continuar mantendo a sua margem num nível ali que você queira, e toda empresa tem a intenção de melhorar essa margem ali, a margem líquida, ou seja, o lucro líquido que vai sobrar para você, você tem que sempre estar pressionando os outros fluxos para que eles reduzam. Então, você vai ter que pagar menos, se você for um comércio, para o seu fornecedor lá da mercadoria que você vai revender, você vai tentar pagar menos. Se você reduzir ali os salários dos trabalhadores, você também vai melhorar a sua margem. Se você reduzir o fluxo de capital terceiro, você vai melhorar. Então, todos esses fluxos você tem que reduzir. Então, qual que é o problema? Quando você faz isso, na outra ponta, eu estou olhando a economia como um todo. Na outra ponta, quem vai consumir o produto que você está vendendo é a classe trabalhadora. Então, quanto mais você... E necessariamente, olha como que essa lógica é perversa, né? Se você tem o seu fornecedor, você quiser pagar cada vez menos no produto que ele está te vendendo, para você, na hora da sua revenda, você ter uma margem maior, você vai pressionar ele. Só que para ele te vender num preço menor, ele vai fazer a mesma coisa que você lá, olhando para dentro da empresa dele. Então, ele vai reduzir também a margem do salário dos funcionários da empresa dele. Então, você tem um efeito aí na cadeia como um todo. Então, essa é a crise entre produção e realização. Porque ao fazer isso, como eu diminuo a renda de toda a classe trabalhadora desse lado aqui, na hora de consumir vai ter menos renda ali do lado da demanda pelos meus produtos. Então, eu vou sempre ter esse problema entre produzir e realizar. E aí entra, se a gente for falar aqui, né, vai entrar, a gente fala de superprodução, sempre vai ter esse problema que eu expliquei lá rapidamente sobre o valor de uso e o valor de troca, porque quando você tem o valor de troca, na realidade, existe uma crise também de superprodução, porque eu vou produzir não para consumir, eu vou produzir para trocar. Então, que é o valor de uso, é o valor para o meu consumo, né? O valor de troca é aquilo que eu estou trocando, vendendo, que caberia aqui uma aula de 3 horas para falar sobre isso, mas vou tentar ser didático de novo, né? Não resumindo tanto quanto lá no podcast, mas exatamente isso, né? Então, existe uma crise de subprodução, porque, obviamente, o capitalismo industrial vai querer sempre produzir mais para vender mais, para ter cada vez mais lucro. Só que vai chegar um momento que ele vai ter uma crise de superprodução. Primeiro, porque não vai ter mercado para ele vender tudo aquilo. Segundo, que mesmo que tiver mercado, a parte que tiver um mercado para ele vender tudo aquilo, não vai ter renda para consumir aquilo, porque para ele ter essa superprodução, ele precisou pressionar todos os outros fluxos, como eu expliquei há pouco, para que esses fluxos sejam menores. Então, existe essa contradição no capitalismo. Vai sempre ter essa crise. Okay? Esse é o capitalismo industrial. O que eu expliquei lá no podcast, que aí tem a parte do capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? São investidores, são capitalistas que têm money, dinheiro, querendo rentabilizar aquele dinheiro dele. Quando ele quer rentabilizar aquele dinheiro dele, o que ele faz? Ele vai investir nas empresas. Então, o capitalismo financeiro, não só como os investidores, se eu falar em fundos de investimento que estão investindo nessas empresas e fazendo pressão para que elas tenham um retorno cada vez maior, e os bancos que estão investindo. Se eu fosse olhar a estrutura de capital, né, quando eu entro como fundo de investimento comprando ações, eu sou sócio. Né? Então, eu vou pressionar por mais retorno. Vou investir geralmente nas empresas que eu acho que vai dar mais retorno, e naquelas empresas que eu investir, eu vou fazer pressão para que ela dê mais retorno. E todas as empresas que existem vão sofrer essa mesma pressão, porque vai todo mundo estar concorrendo por esse meu capital de investimento, se eu estiver investindo como acionista. Se eu for um banco, estiver no sistema financeiro e estiver ali entrando como credor na parte ali do capital terceiros, eu vou emprestar dinheiro para essas empresas e vou, obviamente, querer cada vez um retorno maior, né? Principalmente com essas taxas de juros altas que nós temos aqui. Então, vai existir uma pressão do capitalismo financeiro agora em cima do capitalismo industrial. Então, ao exercer essa pressão, e aí a gente tem do lado do capitalismo financeiro problema da superprodução também, porque o capitalismo financeiro cada vez acumula mais capital e cada vez tem mais capital querendo aportar
né, ou emprestar para essas empresas para rentabilizar esse capital. O capital não pode ficar parado, né? Então, esse capital ele está tentando sempre buscando cada vez mais retorno. Então, eu tenho uma superprodução de dinheiro, de acumulação de dinheiro pelo capitalismo financeiro, que vai agora exercer uma pressão enorme sobre o capitalismo industrial, né? E, obviamente, tem os acordos ali entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro para que possam rentabilizar esse dinheiro. Então, agora eu tenho uma superprodução de capital financeiro e vou ter ainda uma maior, ainda uma superprodução do capitalismo industrial e vou ter essa contradição agravada ali na hora de fazer a realização, porque como eu tenho uma superprodução, eu estou produzindo só para rentabilizar, não necessariamente eu estou produzindo para atender necessidades, né, de consumo reais. É por isso que o capitalismo financeiro também tem sempre essa estratégia de marketing, como eu fui da área de marketing, eu sei como é isso, né, de tentar estar sempre criando necessidades no mercado para que ele consiga desovar tudo que ele produz. Então, por isso você vê aí artigos de luxo, ou seja, não tem mais como criar necessidade, fica criando um fetiche na cabeça das pessoas que elas precisam ter sempre coisas melhores, né? Então eu vou querer sempre ter um telefone melhor do que eu tinha, vou sempre querer ter um carro melhor do que aquele carro que eu tinha. Tudo eu vou querer ter coisas melhores. Aí a gente chega nessa situação que a gente está, né, de super consumo. As pessoas consumirem só por consumir, porque todo o sistema capitalista fica incutindo essas coisas na nossa cabeça que a gente precisa estar cada vez consumindo mais. Inclusive, veio várias perguntas nesse sentido, né, dessa parte do consumismo, tá? Então, já está abarcado aqui nessa minha resposta. Então, a gente começa a ver essas coisas de tênis de 20 mil reais, bolsa de 50 mil reais, coisa que não tem nada a ver, né? Não faz o menor sentido, né? Um tênis de 10 mil reais vai te levar para o mesmo lugar que um tênis de 200 reais. Então, só pelo consumo mesmo, pelo status, né? E o capitalismo fica criando isso na cabeça das pessoas. Infelizmente, tem gente que tem dinheiro para pagar isso aí e vai torrar. Mas incute isso também na cabeça da classe trabalhadora, né? Vai sempre querer ter um tênis melhor, né? Infelizmente, essa propaganda massiva que se faz, né? A pessoa começa a achar que para ela ser igual a outra, né? Ou para ela ascender socialmente, ela tem que ter o tênis mais caro também, tem que ter o melhor telefone, tem que ter a melhor roupa, tem que ter o melhor carro, e a gente entra nesse ciclo aí. Então, nesse ciclo de superprodução, estimula o consumismo, o que a gente está fazendo? Acabando com o planeta, porque não tem recursos necessários para tudo isso. Já tem pesquisas aí que todo mundo deseja ter, né, até pela propaganda, né, por esse poder semiótico que os Estados Unidos têm, todo mundo deseja ter uma vida de padrão parecido com a classe média, um americano de classe média. E já foi comprovado que se todo mundo tiver, para todo mundo ter esse padrão de consumo, né, de um americano de classe média, a gente ia precisar de 7 planetas Terra, porque não existe recursos naturais para suprir essa necessidade de consumo. Então, realmente a gente está aí num mato sem cachorro. Por isso a gente tem que começar a ter esse tipo de conscientização que o sistema que aí está posto para nós, né, que nos ilude, que nos faz ser cada vez mais consumistas, está acabando com o nosso planeta. Não sei se eu acabei viajando demais na maionese, mas a resposta seria essa, tá, Breno? Um pouquinho mais longa do que aquela que eu dei no podcast. Espero ter te ajudado. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Professor, boa tarde. Martinho Gouveia de São Paulo. A minha pergunta é: hoje, se você escuta a televisão, ou seja, a televisão aberta, né, e principalmente boa parte da internet aí que forma opinião, é muito pouco jornalista econômico fala como o senhor fala. Por que que pessoas que têm o seu conhecimento não conseguem hoje falar na mídia? Parece que quem compra a mídia, eu não entendo direito do assunto, mas parece que a Faria Lima compra a mídia e na cabeça de todo mundo o que o governo faz, gasto público, cobrar dividendos, tá tudo errado, entendeu? Ou seja, nós estamos na rota totalmente errada. Ou seja, a Faria Lima compra a mídia, é isso? Bem, Martinho aqui de São Paulo. Interessante sua pergunta, Martinho. Compra, sim, deixa eu te explicar. Você fala, por que eles não escutam pessoas como eu? Eles escutam pessoas como eu, mas tem que falar o que eles querem ouvir. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque
Até 2018, eu estava na Globo quase todas as semanas, né? Eu era do mercado financeiro, era professor de finanças, era um cara reconhecido no mercado financeiro. Eu sempre tive essa didática, então os repórteres da Globo sempre gostaram de me entrevistar, acabaram até vendo meus amigos, né? Os principais repórteres aí que você vê na Globo frequentavam a minha casa. Eles iam até em casa, mesmo que eu não tivesse disponível, eles me ligavam em casa para conversar, para eles entenderem dos assuntos que eles iam falar. E como eu falei, nessa época, obviamente, a minha posição, né, era mainstream, eu estava ali imerso no mercado financeiro, eu dava aula sobre isso, né. Então realmente era uma coisa que naquela época eu acreditava. Se vocês entrarem no meu site, entra no meu site, tem lá na parte de mídia, vocês vão ver ali que tem dezenas e dezenas de entrevistas que eu dei para Globo, né? Não só para Globo, a maioria era vocês vão ver lá da Globo, mas eu dei entrevista para Band, para SBT, né, para Rede TV, para Record, né? Tem várias entrevistas lá. Então, dentro do que você falou, eles me escutam, né? Quer dizer, eles me escutavam quando eu falava o que eles queriam ouvir, né? Aquilo que eu falei, poder econômico é poder político e poder político depende da mídia, né? Da mídia, principalmente da mídia tradicional, da grande mídia. Quando você fala compra, não é só compra se eles têm participação, não. Compra com anúncios. Então, quem que faz os anúncios lá na TV Globo? Né? Assiste para você ver. Quem patrocina o Jornal Nacional agora é o Nubank. A propaganda que você mais vê em qualquer programa da Globo é do Itaú, Santander, o Bradesco. Quem faz a propaganda do Bradesco agora você vê na Globo é o Boninho. Então, se compra com anúncio. Como é que a Globo, né, vai ter uma posição ou vai fazer reportagens entrevistando economistas que tenham posições que vão contra o interesse desses anunciantes? Não vai fazer isso, né? Poder econômico, é isso que manda, né? Poder econômico. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, o canal não tem patrocínio nenhum. E quando meu canal ainda era pequeno, tinha lá 15 mil inscritos, eu já era procurado pelos bancos, tá? Como o meu canal era muito técnico, eu falava de bastante finanças, de economia, esse tipo de coisa, eu já fui procurado praticamente por todos os bancos, tá? Ou para ser patrocinado, ou para participar de programas, né, nesse banco, ou para gravar vídeo para esses bancos. Eu já fui convidado de tudo e nunca quis. Por quê? Porque a partir do momento que eles me patrocinar e eles forem anunciantes aqui, eu perco a minha independência de colocar minhas opiniões, que inclusive são contrárias às deles, né? Então, se bem que quando começou o canal eles me procuravam, não era tão assim acentuado igual está hoje, mas eu nunca quis, porque eu quis sempre ter a liberdade de falar o que eu quero, né? Então, imagine, um banco desse me patrocina e sai um produto do banco aí que eu acho que é uma porcaria para o investidor, que não que vai prejudicar, que, né, não vale nada. Como é que eu vou falar mal do produto se o banco me patrocina? Então, você acaba perdendo a sua independência, tá? Então, eles são comprados dessa forma. O poder econômico, ele atua dessa forma, né? A partir do momento que todos os bancos são anunciantes da Globo, ele nunca vai fazer uma reportagem, nunca vai entrevistar um economista que dê uma posição crítica, né, criticando a posição dos bancos. Então, é dessa forma que a Faria Lima compra aí a grande mídia. Espero ter te ajudado aí, Martinho. Vamos aqui, então, à próxima pergunta e última. Olá, professor Kuburi, aqui é o Diego, falando de Calcaia, no Ceará. Hoje eu pergunto ao senhor qual que é o papel que você considera como ideal da universidade pública no Brasil. A motivação dessa pergunta vem para uma conversa que eu estava tendo com alguns amigos que teceram duras críticas, né, ao formato atual da universidade, argumentaram que os cursos, as grades curriculares, as disciplinas e a bibliografia estavam muito defasadas, citaram inclusive o exemplo de Karl Marx, dizendo que não fazia sentido um aluno de economia ou de finanças ler Karl Marx ainda hoje em dia, porque está muito atrasado, não faz mais sentido, e que esses alunos, na verdade, deveriam saber aplicar no mercado, ou seja, deveriam saber habilidades inerentes a aplicar no mercado, ganhar dinheiro no mercado e etc. Então, eu pergunto ao senhor, qual você considera que é o papel da universidade no Brasil hoje, da universidade pública, e como superar a atual crise que ela enfrenta, né, de baixo apoio popular, principalmente motivada por argumentos como esses que eu citei aqui. Muito obrigado. Bem, Diego de Calcaia, no Ceará. Diego, que pergunta boa, hein? Esse negócio, qual é o papel da universidade pública no Brasil? Como superar, né, Existe um movimento realmente aí meio orquestrado, né? Que começou, na realidade, acho que lá
naquelas manifestações de 2013, né? Que começou lá pelos 20 centavos lá no transporte público e depois se transformou naquilo e nasceu esse movimento, Vem para as Ruas, do MBL, nasceu lá naquelas manifestações que culminou com a eleição, né, do Bolsonaro em 2018. E de lá para cá isso se agravou, esse ataque ao ensino público, né? Um ataque principalmente às universidades federais, né? Justamente com essa... Eles fazem esse discurso que os estudantes são doutrinados, né? Mas se você pegar o momento atual, é exatamente eles, a extrema-direita, que está tentando doutrinar os estudantes, e infelizmente já lá no ensino básico, né? Eu vi alguma notícia aqui na internet do próprio MBL, né? Que eles têm aquela... Quer dizer, eu não sei se é o MBL mas era um pessoal do MBL que fundou lá o tal do Brasil Paralelo, né? Que eles fazem lá grandes produções, tem grandes financiamentos. E eles estavam ali já infiltrando, né, esses vídeos que eles produzem, reescrevendo a história, né, coisas sem nenhum embasamento científico, sem nada, reescrevendo a história com o objetivo de transmitir a mensagem que eles querem, inserindo isso em escolas de ensino básico, né, já nas crianças e adolescentes lá, para tentar mudar um pouquinho do que seria a visão da história, né? Então, isso é um absurdo, isso é um perigo, mas faz parte desse movimento, né? E o papel das universidades públicas, só as universidades públicas que desenvolvem pesquisa e ensinam realmente da forma correta, porque a grande maioria das universidades privadas existe a pressão do poder econômico. Então, se o aluno está estudando uma universidade privada e está pagando, ele se vê no direito, inclusive, de fazer pressão ali para que a grade curricular tudo seja direcionado ao mercado, né, o que eles falam, que é exatamente essa visão, digamos, que eles querem ter das coisas práticas, aquelas coisas que você consegue aplicar no mercado na prática, né? Então, o que acontece nessas instituições de ensino privado geralmente é essa pressão, né? E aí está aliado esse discurso da meritocracia, do empreendedorismo. E aí vai falar, por que eu vou aprender Karl Marx se ninguém aplica isso aqui, isso nem existe no mundo real, né? Eu deveria aprender só as coisas que tem no mundo real. Então, nas universidades privadas, é quase impossível você encontrar aí alguém ensinando Karl Marx, né? Mas nas universidades públicas ainda existe. Só que, por isso, existe esse movimento de ataque ao ensino público, ao ataque às universidades públicas, porque justamente elas ensinam as pessoas da forma correta e ensinam o aluno a ter uma visão crítica, né? Você tem que ter uma visão crítica, não do jeito que está funcionando, inclusive que eu critico aqui, não está adiantando nada, porque está concentrando mais renda, está cada vez aumentando a desigualdade, as pessoas cada vez mais pobres. Então, obviamente, é um modelo econômico que não serve. Então, você vai na faculdade aprender exatamente isso, qual a evolução que a gente vai ter no país, né? Então, o papel das universidades públicas é realmente ensinar aquilo que tem que ser ensinado, para as pessoas terem pensamento crítico. E eu vou falar para você, não existe nenhum economista que se julgue sério e que tenha realmente uma base sólida que não leu Karl Marx. Então tem que ler Karl Marx. Não interessa se você concorda ou não, você tem que ler. Assim como eles leem Adam Smith, vai ler David Ricardo, vai ler Friedrich List, vai ler o Malthus, vai ler Karl Marx, né, e vai seguir a história do pensamento econômico. Tem que ler todo mundo. Por que você vai ler? Se for numa universidade privada, possivelmente vocês estão lendo só Milton Friedman. É isso que funciona, é isso que está no dia a dia aí, vamos ler só isso. Qual a capacidade intelectual que esses alunos vão ter para mudar isso ou para criticar esse modelo? Nenhum. Então, o papel da universidade pública é extremamente importante, justamente para formar o pensamento crítico na sociedade, né? Como superar isso? Acho que a gente, enquanto sociedade, cada um de nós, enquanto sociedade, tem que combater esse movimento que existe de ataque à educação, né? Não só. Se você notar, eles atacam a educação, atacam a cultura, atacam a arte, atacam tudo aquilo que desenvolve o pensamento crítico nas pessoas. O movimento nosso, enquanto sociedade, é combater esse tipo de movimento, que infelizmente está aumentando e isso é preocupante. Tá ok, Diego? Espero ter te ajudado. Pessoal, este episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo.
Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Pessoal, me desculpe esse episódio, não sei se vocês notaram, minha voz está um pouquinho rouca, porque ontem eu gritei demais ontem à noite, porque o meu time foi campeão paulista. Me desculpem a voz um pouco rouca, mas vai Corinthians! Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.